Ao longo dos últimos anos eu já li tudo que você pode imaginar sobre como construir hábitos, de poder do hábito, hábitos atômicos, a livros, a vídeos, a o que você imaginar eu já fiz. E no entanto, eu ainda sentia uma grande dificuldade em implementar certos hábitos. Alguns deles, por mais que eles parecessem a coisa mais linda e fácil do mundo de fazer no papel, na hora que eu ia para a prática, por alguma razão as coisas não encaixavam bem. E foi aí que eu conheci o Andrew Huberman. Andrew Huberman é professor de Stanford, PhD em neurociência, e ele tem um podcast, assim como um canal no YouTube, em que ele compartilha tudo o que você precisa saber sobre neurociência aplicada à vida, dentre os quais um maravilhoso episódio em que ele traz toda a neurociência por trás da construção do hábito. Coisas que fazem toda a diferença, ninguém nunca me contou, e nesse vídeo eu vou contar para você 3 grandes segredos da neurociência que vão ajudar você a construir bons hábitos. O grande desafio da construção de um hábito está na superação do que ele chama de fricção límbica, que é a carga cognitiva necessária a superar a resistência da execução de uma dada tarefa. Ou seja, quanto mais esforço mental você precisa fazer para realizar uma certa ação, maior a fricção límbica que você tem e, portanto, menos esse hábito está estabelecido. É por isso, inclusive, que motivação não forma hábito, porque quando você está altamente motivado no começo, você tem uma fricção límbica que é muito baixa, o que te ajuda a começar. Mas uma vez que essa motivação vai embora, porque ela não é perene, você volta a aumentar a sua fricção límbica e é isso que faz com que o seu hábito desande. Então, se você quer criar, por exemplo, o hábito de se exercitar, isso passa por 3 estágios. No primeiro, você tem um estágio de esforço consciente, em que você consegue fazer aquele troço, mas você precisa colocar uma carga cognitiva relativamente alta para fazer. Conforme esse hábito vai se formando, você chega no segundo estágio, que é o hábito contexto dependente, que é enquanto você estiver num dado contexto, você realiza aquele hábito, e quando você não estiver, você para de realizar. Isso é tipo aquele cara que toda vez que está com os amigos ele bebe. Quando ele está em casa ele não faz isso, quando ele está com a esposa ele não faz isso, mas quando ele está com os amigos ele faz. Então nesse caso, beber é um hábito contexto dependente. E o terceiro estágio é quando o hábito se torna contexto independente, que é escovar os dentes para a maioria das pessoas. Você vai escovar os dentes mais ou menos no mesmo horário, independentemente se você está em casa, se você está viajando, se você está na academia, isso não importa muito. Quando você tem um hábito que ele é extremamente formado e cristalizado, ele se torna contexto independente e, portanto, tem baixíssima, se não nula, fricção límbica. A pergunta, portanto, para você construir um bom hábito, ela deixa de ser como é que eu tenho bons gatilhos e uma boa rotina e a recompensa e tudo mais, e se torna como que eu consigo reduzir ao máximo a fricção límbica para este hábito? E para isso o Andrew sugere 3 táticas simples baseadas em neurociência que vão te entregar o que você precisa. Tática número 1. Apesar do que você pode imaginar, memória não é uma coisa só. Existem vários tipos de memórias diferentes e uma delas se chama memória procedimental, que consiste na sua capacidade de lembrar e saber o passo a passo de uma dada tarefa. E isso é muito relevante na hora de você construir os seus hábitos. Se você quer começar a correr pela manhã, por exemplo, você pode simplesmente falar: a partir de amanhã eu vou começar a correr. E as pesquisas mostram que isso vai ter algum grau de eficácia. Mas quando as pessoas elas usam o poder da memória procedimental para imaginar quais serão os passo a passo do que elas vão fazer, de eu vou pegar a minha roupa e eu vou colocar o tênis e aí eu vou tomar café e depois eu vou sair para correr. E quando você mapeia os pormenores dessa rotina, isso faz com que a eficácia seja extremamente mais alta. Porque você recruta os neurônios que serão envolvidos na execução dessa tarefa, o que faz com que na hora do vamos ver, a fricção límbica seja muito menor. E o melhor de tudo é que você nem precisa fazer isso toda vez. O que os estudos mostraram é que se você fizer isso uma única vez, isso já vai aumentar a probabilidade de você executar o hábito que você quer. O que me leva à tática número 2. Você provavelmente já ouviu que a dopamina é uma parte importantíssima na construção dos hábitos, que quando você tem a recompensa, você tem um pico de dopamina, que é associado por muitas pessoas ao neurotransmissor do prazer, que você tem quando você come, quando você bebe e por aí vai. A grande questão é que a dopamina não é simplesmente um neurotransmissor que gera prazer. Muito mais do que isso, a dopamina é um neurotransmissor que gera motivação e foco, e ela está associada à antecipação de uma recompensa e não à recompensa em si.
Isso é tão claro de uma perspectiva científica que se você disser para uma criança que você vai levá-la para um parque de diversões e por qualquer razão que seja isso não acontecer, o nível de dopamina que ela tem vai cair abaixo do nível basal. Então não é que simplesmente ela não teve a dopamina que ela esperava ter, a reversão da antecipação teve um efeito tão negativo que isso leva os seus hormônios para baixo do nível basal. E você consegue alavancar isso ao seu favor quando você consegue ter uma associação positiva a uma recompensa. E a maneira que você pode fazer isso é você antecipar o quão bem você vai se sentir diante de ter realizado um dado hábito. Então, se você quer, por exemplo, se exercitar, você não pode mentir para você mesmo e dizer que você ama fazer exercício se esse não é um hábito que você tem. Mas uma coisa que é verdade é que, você tem um senso de satisfação depois que você for lá e conseguiu fazer aquele exercício que você se comprometeu a fazer. Então, quando você imagina isso, como é que você vai se sentir depois que você realizar esse exercício, isso ajuda o seu corpo a disparar a dopamina que você precisa na antecipação dessa recompensa e, portanto, reduzir a fricção límbica que você teria ao realizar este hábito. O que me leva à tática número 3. Você provavelmente já ouviu falar que um hábito é composto por um gatilho, uma rotina e uma recompensa. E sim, isso é verdade, mas não, isso não é tudo. Tem uma questão muito importante aqui por trás disso, porque, por exemplo, as pesquisas são categóricas ao dizer que definir um horário específico para construir o hábito não é um bom gatilho e não tende a funcionar muito bem. Então, se você acha que você vai estudar todo dia inglês às 7 horas da noite, isso vai formar um hábito, desculpa se eu te contar isso, mas provavelmente não vai dar certo. Porque a construção de um hábito, ela não decorre tanto do tempo e muito mais do seu estado. Existe uma estrutura no cérebro chamada corpo estriado dorsolateral. E o que se descobriu é que esse troço é ativado logo antes e logo depois do seu hábito. É como se ele envelopasse o seu hábito. E para isso você precisa usar os hábitos certos nos momentos certos do seu dia. As primeiras 8 horas depois que você acorda é o que o Andrew chama de fase 1. Na fase 1 é o momento em que você precisa colocar os hábitos mais difíceis para você. Os hábitos que vão exigir de você a maior fricção límbica possível. Porque nesse momento a neuroquímica do seu cérebro ela está mais adaptada para responder esse tipo de estímulo. A fase 2 é as 8 horas seguintes, que é a segunda metade do seu dia. Você deve colocar ali os hábitos que têm uma fricção límbica menor. Nessa parte você quer diminuir um pouco mais essa fricção límbica porque você já está um pouco mais cansado e a sua neuroquímica não vai dar conta de fazer isso. Então é muito melhor deixar os hábitos mais difíceis para a fase 1. E o que nos leva à fase 3, que é a fase em que você está dormindo. Aprender é um desdobramento de neuroplasticidade. É você criar novas conexões, novos caminhos neurais que não existiam antes. E esse troço só acontece quando você está dormindo. O que quer dizer que se você está dormindo mal, você vai ter muito mais dificuldade de conseguir construir bons hábitos. E se você quer saber como é que você pode dormir melhor para facilitar esse processo, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu vou te explicar por que é que você está sempre cansado.